Fala pessoal, como sempre aqui, a galera sempre encaminha sugestões de pauta aí, então estou trazendo aqui agora uma visão aqui, um panorama sobre o curso de Ciências Econômicas, tá? Quem me pediu aqui foi o Pedro Paulo, né? Que ele até destaca aqui que ele é aluno lá do curso de obras, né? Do curso de obras esquematizadas do PAS 2, tá? Inclusive eu tenho que agradecer aí o Pedro por isso, né? Por adquirir lá o material. Mas ele pede aqui para dar um panorama a respeito do curso, né, de economia e também mostrar aqui mais ou menos as possibilidades, tá? Então eu trouxe aqui 4 notas para vocês. Eu trouxe 4 notas. Então eu trouxe uma nota do Sistema Universal. Então aqui essa nota é aqui do Sistema Universal. Da Alice, tá? Que foi aprovada em primeira chamada. Então a nota dela vai ser um balizador interessante. Eu nem quis trazer o pessoal mais da frente, só para a gente ter uma noção, até porque o Pedro aqui ele vai nas cotas, né? Ele vai acabar concorrendo aqui nas cotas. Então, beleza. Cota de escola pública. Então, vamos aqui, só para a gente ter uma noção para você que é do Sistema Universal e está assistindo esse vídeo também. No caso aqui, a Alice conseguiu entrar em 11º lugar, na primeira chamada, tá? E aí ela acabou, né, buscando ali um argumento final de 111, tá? Ela precisou de 111 para ficar em 11º lugar. Ou seja, 100 positivo já não é uma nota muito baixa e ela ainda ficou em 11º lugar. Então a gente percebe que para as primeiras colocações aqui, a nota teria que ser maior ainda, né? Teria que ser bem maior. Então vamos ver aqui o que ela precisou, né? Então aqui, mais ou menos, ela precisou aqui praticamente arredondar aqui os 50, aqui ela precisou de uns 43, mais ou menos, e aqui ela precisou de uns 60, mais ou menos 60, tá? Vamos jogar aqui arredondando, 60, arredondar para baixo, 60. Então perceba que aqui a gente acaba ficando com uma média aí perto de 150, né? 50, aliás, né? Que total ali de mais ou menos 150 pontos, que é mais ou menos o que ela precisou para atingir 111 de argumento final. Então, ela precisou de um acumulado aí de mais ou menos 150 pontos, sendo a maior nota dela no PAS 3. E isso influencia bastante, né? Porque a nota ali, o peso dela é mais forte, né? Então ela precisou ali de ficar perto ali dos 50, né? No caso ali do 2 ela deu uma baixada, mas ela compensou no 3, então ficou ali na média dos 50 pontos mesmo, tá? Isso para o sistema universal. Então ela teve que tirar mais ou menos 50 pontos em cada etapa para ter um somatório de 150, que isso gera uma nota final 111, tá? Um argumento final de 111, ok? Então, beleza. Aqui a gente tem também o João. O João eu trouxe aqui também, porque ele é da cota para negros aqui do Sistema Universal também, só para vocês perceberem como é que funciona, né? Aqui a nota foi um pouco mais baixa, mas veja que não é tão baixa assim em relação ao Sistema Universal, né? Para quem não sabe, né? Para quem não se lembra, lá você tem a distribuição das notas, 50% aqui é para a escola pública, né? E aqui no Sistema Universal não é 50% geral, assim. Você tem aqui uma cota, né? Você tem a cota para negros aqui, né? Que pega aqui 5% e fica 45% aqui sem cota, né? Então essa cota para negros ela pertence aqui ao Sistema Universal, de certa forma, né? E aí, aqui dentro da escola pública, nós temos as cotas raciais. Então, você que é estudante de escola pública, você não precisa, e eu acho que nem deve, concorrer nessa cota aqui de fora, tá? Porque aqui dentro você já tem várias subcotas e você pode acumular essas cotas, né? Do lado lá de fora é justamente para os estudantes do Sistema Universal que querem concorrer nessa cota. Aí vai nesses 5%. No caso aqui, precisou de um argumento final de 76, ou seja, uma nota final de 76. Para isso, quanto que o João precisou? Ele precisou tirar aqui, ó, uns 43 pontos no PAS 1, mais ou menos aqui ele precisou de uns 43 também aqui no 2 e precisou aqui de mais ou menos uns 49 no PAS 3. Então perceba que
Lá no Sistema Universal, sem cota, a Alice precisou ali de uma média de 50 em cada etapa. Na cota para negros aqui, o João precisou de ficar abaixo disso um pouco, né? Ali na casa dos 44, 45 pontos, tá? E aí ele conseguiu a primeira colocação. Normalmente o número de vagas aqui é reduzido, né? Apenas 5%, então ele acabou ficando na primeira posição. Provavelmente não tem muita gente aqui nessa primeira leva, na cota para negros, porque a quantidade de vagas é baixa, né? Mas deu para você perceber aí então, né, que ficou na casa dos 40 e poucos em cada etapa. 40 e poucos em cada etapa vai dar um somatório aí de mais de 120, né, entre 120 e 150, né? 150 lá para cima para você já entrar garantido, 120 talvez seria o mínimo aí que você teria que ter para conseguir a aprovação. Eu, na verdade, recomendo até mais 120, coloque aí no mínimo uma meta de 130, 35, tá? Para garantir mesmo. Agora, entrando na escola pública, eu trouxe duas notas aqui da cota de escola pública, PPI menor que 1,5, então você sabe que há uma pequena variação entre uma e outra, normalmente, então essas duas notas aqui que eu estou olhando, cor laranja, então lá em cima na nossa legenda, é a escola pública renda baixa, tá? Autodeclarado PPI. As outras cotas aqui vai variar, vai oscilar um pouco mais, a renda maior que 1,5 vai oscilar um pouco para cima, então ela vai pegar um pouco da nota positiva, mas vai ficar mais ou menos por aqui, tá? Meio termo entre as notas ali do Sistema Universal e a nota aqui da cota de renda baixa. Vamos lá, o João ele ficou em segundo e o Maciel ficou em primeiro, tá? O João que ficou em segundo, ele precisou de menos 18, tá? De nota final, tá? Para atingir esse menos 18, ele precisou tirar aí, ó, mais ou menos, uns 34 aqui no PAES 1, zerou aqui a parte de língua estrangeira, então ficou com uns 17 aqui no 2 e mais ou menos aqui uns 20, 23, 24, praticamente aqui 24 no PAES 3, tá? Então perceba que a nota é bem diferente, né? É quase metade, né, da nota que você precisa no Sistema Universal, você precisaria aqui no sistema de cotas, tá bom? Então aqui, ó, você precisaria, né, no caso aqui, ele teve aqui um somatório, né, aqui 30, 40 mais ou menos, uns 70, 80 pontos de somatório, né, que ele precisou aqui para conseguir a segunda posição. Enquanto que aqui embaixo, ó, você tem o Maciel na primeira colocação, ele para atingir uma nota de menos 5 pontos, que parece que é baixa, mas para a escola pública não é baixa, tá? Aí a gente já teve aqui, ó, uns 32, 2 aqui, 34, 35 mais ou menos. Aqui uma nota negativa, veja que é possível tirar nota negativa na língua estrangeira, só não pode fazer isso lá no terceiro ano, né? Então aqui se fosse no terceiro ano, o Maciel estaria eliminado. Ainda bem que ele conseguiu essa nota negativa no segundo. Então aqui você tem 3... Se retirando aqui do 23, então vai ficar aqui uns 20, né? Praticamente vai ficar uns 20. E aqui, de novo, uns 23, mais ou menos, tá? Uns 23 pontos, mais ou menos. Então, veja que aqui o Maciel já ficou em primeiro lugar, tá? A nota dele aqui, mais ou menos, o score ali ficou naquela casa que eu disse dos 80 pontos também. A diferença entre eles aí, a diferença, você vai perceber que aqui, ó, a redação acabou fazendo uma certa diferença, né? Porque o João tirou 6,2, enquanto que o Maciel tirou 8,4. E aqui no terceiro ano, que tem impacto interessante, a redação acaba tendo um impacto interessante, ele tirou 3,3, enquanto que o Maciel tirou 7,5, né? Então isso impactou positivamente ali na redação, porque se você, e na nota final, porque se você perceber, as notas deles são um pouco parecidas, né? As notas até são um pouco parecidas ali, mas a redação deu uma diferença aí no final, que colocou o Maciel, né, bem distante ali, mais na frente ali das notas. Então perceba que para a escola pública, o ideal é você ter um somatório aí de algo próximo de 80 pontos, tá? A gente percebe que até se for menos, uns 70, 75,
é possível entrar, porque aqui a gente está falando das primeiras posições. Então, você tem aqui o oitavo, poderia ter o 10º colocado aqui, teria nota muito mais baixa. Então, aqui a gente está falando de um somatório de 80 pontos. Somatório de 80 pontos é tirar a soma do PAIS 1, mais a do 2, mais a do 3 ali sem redação, junta tudo, tem que passar de 80 pontos para ficar bem tranquilo, né? Mas beirando ali você tem chance sim. No caso aqui, por exemplo, quem não tiver feito o PAIS 1, né? O ideal seria tirar, então, em torno de 38 no 2, 38 no 3, ou 40 no 2, 40 no 3, tá? Então, quem não fez o PAIS 1 é de escola pública e vai tentar essa pontuação aqui, algo próximo, né? Se permanecer, lógico, 2020, 2021 é mais ou menos aqui, mas creio que não vai mudar tanto assim. Então, provavelmente aqui, ó, escola pública, você tem que tentar buscar ali algo em torno de 70 a 80 pontos de somatório, tá? Isso cota de escola pública, ok? Então, independente se você não fez o PAIS 1, se você vai fazer o 2 e o 3, você vai ter que tentar tirar duas notas. Se você não tiver feito um, você vai ter que tirar duas notas, né? Uma no 2, uma no 3, que somadas chegue perto de 80, 70 pontos. Então aqui uns 35, 35 vai ser o mínimo, né? Que aí pode ser um pouco arriscado para entrar em primeira chamada. Mais um 39 em um e 40 no outro, já melhora a situação. Então, busca e mira nos 50 para ver se tira pelo menos uns 45 aí em cada etapa, que aí já entra com chave de ouro, primeiro lugar, tá bom? Então, em relação ao curso de Ciências Econômicas, esse mais ou menos é o cenário. Veja que quem for do Sistema Universal, escola particular, em regra, né? Você, precisando de um somatório de 150 pontos, né? Para você entrar em economia, não tendo feito uma edição do PAS, a situação é bem difícil, né? Porque você teria que tirar ali uns 75 nas outras duas etapas, mais ou menos. Mais de 70 nas duas etapas. E aí, talvez, pode ser uma tarefa mais arriscada. Não é impossível, porque vai depender muito do seu empenho, do seu estudo ali, mas é uma tarefa mais puxada, né? Demanda muito mais esforço, né? Vai demandar muito mais esforço. Por isso a importância de fazer as 3 etapas, né? Quem é do Sistema Universal é extremamente importante que tenha feito as 3 etapas, porque normalmente as notas elas superam o somatório de 100 pontos. É diferente da cota, que normalmente ela fica abaixo, né? Então tem essa diferença, tá bom? Então se você quer economia e é de Sistema Universal, já sabe que você vai ter que superar 100 pontos ali, 120, 130, 140, enquanto que na escola pública tem que mirar ali metade mais ou menos disso, um pouco mais que a metade, então você vai ter que ficar na casa dos 70, 80 pontos, tá bom? Então, curso de Ciências Econômicas para vocês aí, mais ou menos para que vocês tenham um panorama. Lembrando que essas notas aqui são as notas ali do pessoal de 2019, tá? Que foi o novo sistema, né? Já aquele sistema que não podia mudar de curso e tal. Então é a mais atualizada que nós temos aqui, tá bom? E a gente espera que esse ano permaneça mais ou menos. Se fosse lá, minha expectativa é que a nota ela oscile para baixo e não para cima, tá? Então teremos talvez notas de corte mais baixas, beleza? Abração para todos vocês, até mais.